Hoje trago para vocês mais um caso neste canal. Caso O.J. Simpson. O caso envolvendo o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson permanece, décadas depois, como um dos episódios mais emblemáticos da história judicial e midiática dos Estados Unidos. Mais do que um julgamento criminal, ele se transformou em um fenômeno cultural, revelando tensões raciais profundas, o poder da mídia e as fragilidades do sistema de justiça. Na noite de 12 de junho de 1994, um crime brutal chocou o país. Nicole Brown Simpson e seu amigo Ron Goldman foram encontrados mortos em frente à casa de Nicole, em Los Angeles. As circunstâncias indicavam um ataque violento e, rapidamente, as suspeitas recaíram sobre O.J. Simpson, ex-marido de Nicole e uma das figuras mais conhecidas do esporte e do entretenimento americano. Simpson não era apenas um ex-atleta. Ele havia construído uma carreira de sucesso como ator e comentarista esportivo, sendo amplamente reconhecido pelo público. Sua imagem pública era, até então, a de um homem carismático e admirado. Entretanto, o histórico de conflitos com Nicole, incluindo denúncias de violência doméstica, passou a ser revisitado à medida que a investigação avançava. Dias após o crime, Simpson foi formalmente acusado. O que veio a seguir foi um dos momentos mais marcantes da televisão ao vivo, a perseguição policial transmitida em rede nacional, quando Simpson, a bordo de um Ford Bronco branco dirigido por um amigo, percorreu rodovias da Califórnia enquanto era seguido por viaturas. Milhões de pessoas acompanharam aquela cena em tempo real, um prenúncio do espetáculo midiático que o caso se tornaria. O julgamento começou em 1995 e rapidamente ganhou o apelido de o julgamento do século. A promotoria buscava provar que Simpson havia cometido os assassinatos, baseando-se em evidências físicas, incluindo amostras de DNA encontradas na cena do crime e em objetos ligados ao acusado. Por outro lado, a defesa, composta por um time de advogados de alto nível, frequentemente chamado de Dream Team, adotou uma estratégia agressiva para desacreditar a investigação. Um dos momentos mais lembrados ocorreu quando Simpson foi solicitado a experimentar uma luva supostamente usada no crime. A peça parecia não servir corretamente em suas mãos. A cena gerou uma frase que entraria para a história, reforçando a dúvida na mente do júri. A defesa argumentou que havia falhas graves na coleta e no manuseio das provas, além de levantar suspeitas de racismo dentro do Departamento de Polícia de Los Angeles. A questão racial tornou-se central durante todo o processo. O julgamento ocorreu em um contexto de tensões raciais intensas nos Estados Unidos, poucos anos após episódios como o caso Rodney King. Para muitos, o veredito não era apenas sobre a culpa ou inocência de Simpson, mas também sobre confiança, ou falta dela, nas instituições. Após meses de depoimentos, debates e cobertura intensa da mídia, o júri anunciou sua decisão em 3 de outubro de 1995. O.J. Simpson foi considerado inocente das acusações criminais. A reação foi imediata e polarizada. Enquanto parte da população celebrou o resultado, outra parcela expressou indignação e descrença. O veredito evidenciou divisões profundas na sociedade americana. Apesar da absolvição no âmbito criminal, a história não terminou ali. Em 1997, um tribunal civil julgou Simpson responsável pelas mortes de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman, determinando o pagamento de uma indenização significativa às famílias das vítimas. Diferentemente do processo criminal, o padrão de prova no tribunal civil é menor, o que contribuiu para um desfecho distinto. O caso também deixou um legado duradouro na forma como a mídia cobre julgamentos. A transmissão quase contínua, o foco em detalhes dramáticos e a transformação de advogados e testemunhas em figuras públicas redefiniram o relacionamento entre justiça e espetáculo. A partir dali, casos de grande repercussão passaram a ser acompanhados não apenas como processos legais, mas como eventos de entretenimento. Anos depois, o nome de O.J. Simpson voltou às manchetes por outro motivo. Em 2007, ele se envolveu em um caso de roubo à mão armada em um hotel em Las Vegas.
Dessa vez, foi condenado e cumpriu pena de prisão, sendo libertado em 2017. Embora esse episódio seja distinto do caso de 1994, ele contribuiu para manter sua figura no centro do debate público. Com o passar do tempo, o caso O.J. Simpson continuou sendo revisitado em documentários, séries e análises acadêmicas. Produções como The People vs. O.J. Simpson reacenderam o interesse de novas gerações, explorando não apenas os fatos, mas também o contexto social e político da época. Mais do que uma história de crime, o caso expôs as complexidades do sistema judicial, o impacto da fama e as tensões raciais nos Estados Unidos. Ele levantou questões que permanecem atuais. Até que ponto a justiça é influenciada pela opinião pública? Como o poder econômico pode moldar a defesa de um acusado? E qual é o papel da mídia na formação de narrativas? Hoje, o caso continua sendo estudado como um marco na intersecção entre direito, sociedade e comunicação. Ele não apenas definiu uma era, mas também deixou lições que ainda ecoam, lembrando que por trás do espetáculo existem vítimas, famílias e uma busca contínua por justiça. Este é o caso de hoje. Te espero no próximo vídeo. Até mais!